tarde. Espero que vocês estejam bem e vamos iniciar as nossas aulas, né? Reiniciar nossas aulas, tá? Então, assim, no módulo passado, no capítulo passado, nós estudamos a parte da introdução, né? Introdução sobre a segurança e saúde no trabalho no tocante à NR12. Mas hoje nós vamos ver também uma parte interessante que ela fala justamente sobre a parte do tagueamento, né? A relação entre máquinas e equipamentos, as máquinas que são obsoletas, ou seja, as máquinas que são retiradas do ambiente de trabalho, aquelas que são descartadas, que não têm mais uso, nem pode mais trabalhar porque não estão de acordo com a norma NR12 e também com a NR10, tá? Então, assim, a relação de máquinas e equipamentos. Este capítulo ele é dedicado à segurança em máquinas e equipamentos, especificamente a NR12, que trata deste assunto. Quando da elaboração deste material, a última atualização da NR12 era da portaria do Ministério do Trabalho de número 873, de 6 de julho, de 2017, no site do Ministério do Trabalho. Essas atualizações visam adequar-se ao contexto atual em face da contínua atualização tecnológica e a tentativa de minimizar os acidentes de trabalho por máquinas e equipamentos. Ou seja, houve uma atualização por parte da tecnologia. Quando há um avanço maior na tecnologia, nas informações, na comunicação, enfim, nos equipamentos de máquinas, esse avanço é por parte da necessidade que obriga para que os trabalhadores também fiquem conscientes da forma de uso dos equipamentos tecnológicos, certo? Na última década, foi registrado um grande número de acidentes no Brasil. Dentre os motivos do elevado número de acidentes estavam a não garantia de uma segurança adequada em função das mudanças tecnológicas no parque fabril e do ponto de vista de proteção do trabalhador. As máquinas e equipamentos instalados estavam obsoletos, ou seja, estavam fora de especificação, fora de demanda de trabalho, demanda de industrialização, demanda de materiais, de peças, estavam desgastadas, peças, parafuso, porcas, todo tipo de mecanismo que fazia e que faz com que a máquina trabalhe estava desgastada e fora de especificação. Por isso que a gente chama de obsoleta. E por consequência havia uma necessidade de revisão com forte apelo técnico. Eu quero deixar bem claro aí que existe empregadores que compram máquinas e equipamentos que assim, não estão de acordo com a especificação muito antes deles averiguarem a norma. O que pode acontecer é que comprando essas máquinas e equipamentos, às vezes elas vêm sem o plano de ação, vêm sem análise de risco, vêm sem a parte do que eu falo assim, do próprio motor, que não está com um ótimo estado de conservação, faz muito ruído, às vezes está com as proteções fixas danificadas ou não tem, às vezes está sem as proteções móveis também danificadas ou não tem. Enfim, a máquina não se adequa ao estado da própria NR. Tá? Então, assim, quando você coloca a NR12 ou qualquer NR, principalmente a 10 também e a 12, próximo dessas máquinas, ela foge da realidade. As máquinas fogem da realidade porque não estão de acordo com a especificação. Tá? Então essas máquinas e equipamentos devem passar por fortes transformações. Às vezes os patrões, para não gastarem muito, eles conseguem fazer com que essas máquinas e equipamentos sejam adequadas dentro do chão de fábrica, ou seja, na própria empresa, de acordo com a especificação. O técnico responsável da mecânica ele pode elaborar um mecanismo de proteção para o trabalhador e para a própria máquina. Isso
em sincronização com o pessoal da área de segurança do trabalho, com o SESMIT, e também com o apoio, claro, da diretoria e da gerência. Se não puder comprar a máquina nova, deve fazer as proteções fixas e móveis da máquina. E se a máquina não tem um manual de instrução, não tem nenhuma especificação detalhada dela, o que pode acontecer é que há uma palavra chamada tagueamento. Então, esse tagueamento é que eu começo a fazer toda a análise de risco da máquina, tenho todo o conhecimento sobre o motor, sobre as rodanas, sobre as polias, se a máquina é semiautomática, se ela é automática, se trabalha com óleo, se não trabalha com óleo, se trabalha com refrigeração, se ela é hidráulica, se ela trabalha com robô, se ela tem as proteções das polias, se não tem as proteções, qual a rotação do motor, que a gente chama de RPM, conforme a gente viu lá no início do vídeo dos vasos sob pressão. Então tudo isso deve ser observado e colocado no tagueamento. Tagueamento nada mais nada menos é a etiquetagem, é um formulário de especificação de uma máquina, onde a mesma, quando ela não tem o manual de instrução, você deve criar através de informações detalhadas, junto com a equipe multidisciplinar, como o mecânico, eletricista, o gerente de produção, com apoio do SESMIT, tá certo? O engenheiro de segurança, técnico de segurança, ele tem total envolvimento quando se fala de segurança do trabalho sobre máquinas e equipamentos. Tá? Então nós temos como, de fato, essa responsabilidade sobre o mecanismo chamado máquina. Então, como foi registrado um grande número de acidentes na época, né? Que a gente sabe aí que no século XIX, aí, pulando já para o século XIX, entre 18 e 19, chegando um pouco ainda no século XX, rastejando ainda, e até hoje também a gente tem empresas por aí que têm indícios de máquinas e equipamentos que estão obsoletos e que até agora, nesse momento, ainda existe gente trabalhando, gente se acidentando, e aí quando vai descobrir é tarde demais, tá? Então é importante o educador de segurança do trabalho para orientar a empresa, para transformar essa empresa num patrimônio agradável para que o trabalhador não venha a ter risco de acidente nem de morte. Então aí você também pode, eu posso aproveitar também, você pode ir lá no Google, puxar um observatório de acidente e você vai ver esses acidentes de trabalho, essas doenças profissionais, ocupacionais e em tempo real. Você pode puxar o Google aí que vocês vão ter esse acesso direto, tá? É só uma dica para vocês saberem a realidade, ficar bater de frente com a realidade. Então, como foi registrado esses números de acidentes, foi identificado que a maioria deles eram por parte de máquinas que não estavam de acordo com a especificação das NRs 10 e 12. Segundo o Rossetti, o Ministério da Previdência Social, por meio de seus dados estatísticos, informa que aproximadamente 25% dos acidentes de trabalho com nível alto de gravidade estão relacionados à utilização de máquinas obsoletas, conforme a gente falou. Essas máquinas não devem ficar mais no chão de fábrica. Não devem ficar mais no chão de fábrica. O que pode acontecer é que o SESMIT, com parceria da diretoria da empresa, ele deve fazer uma análise de risco a fundo, tá? Fotografado, mostrar a realidade à diretoria, se por necessidade maior também, deve mostrar, por que não, até mesmo ao superior dele, né? Ou porque a diretoria aí tem os diretores, depois vem o presidente, para tentar averiguar isso da melhor maneira possível ou resolver, na verdade. Então o que pode acontecer é que as pessoas, de certa forma, através de cultura, até mesmo de medo, têm alguns receios de mostrar a realidade e a verdade para a direção. E às vezes quem paga o preço são os menores que estão lá embaixo, que são os trabalhadores. Por isso que é importante. A máquina não tem selo, não tem garantia, não tem número de fabricação, não tem série, não tem selo de vencimento, não tem selo de construção dela, ou seja, o tempo
que ela foi fabricada. Então, portanto, vocês devem fazer o tagueamento quando a máquina não tem essas informações, tá? Eu vou deixar aí no site, no material de vocês, um pequeno exemplo, uma ficha de tagueamento, para que vocês façam um exercício em casa de algum equipamento que vocês conhecem que não estejam de acordo com a especificação, tanto da NR10 como da NR12, para que vocês observem e façam ele para me entregarem como exercício quando a gente voltar às aulas, tá certo? Lembrando que todo o material que eu estou passando para vocês, vocês devem fazer, deixar pronto para serem entregues no dia que voltarmos às aulas. Então nós temos aqui que, devido a estes dados, o Ministério do Trabalho vem desenvolvendo um trabalho eficaz e contínuo, a fim de garantir que as máquinas instaladas no Brasil possuam requisitos mínimos, ou melhor, de segurança para preservar a integridade dos trabalhadores. Esse trabalho que ele vem fazendo, que o Ministério do Trabalho vem fazendo, melhor dizendo, é a fiscalização, que está na NR 28. Então essa fiscalização, como forma de auditar a empresa, muitas vezes sendo notificada, a empresa é notificada, o auditor fiscal vai logo, se for sobre máquinas e equipamentos, dependendo da fiscalização, ele vai logo lá na parte das máquinas e equipamentos, ver se o pessoal que trabalha nela tem treinamento, se tem certificado, quantas horas foi de treinamento, quem ministrou o treinamento, se é uma pessoa que tem como se fala, proficiência, se são as pessoas capacitadas, enfim, tudo isso deve ser envoltado à segurança do trabalhador. E por outro lado, se as máquinas não estiverem de acordo com a especificação, elas serão notificadas e terão uma carência aí, de acordo com o registro do Ministério do Trabalho, um prazo para que a pessoa, ou melhor, para que a empresa se adeque às normas regulamentadoras, no tocante a NR10 e a NR12, certo? Então o que as máquinas precisam antes disso? Precisam estar totalmente protegidas e os trabalhadores também protegidos sobre os acidentes que ela pode provocar. Então, assim, eu vou deixar bem claro aqui que todas as máquinas, mesmo tendo tagueamento, mesmo tendo essas informações sobre motores, polias, etc. e tal, como a gente viu lá, quando a máquina não tem nenhuma informação parecida com essa, mesmo assim elas devem ter proteções fixas e móveis para que não aconteça acidente de trabalho, tá certo? O tagueamento não implica dizer que a máquina não precise dessas informações, dessas proteções, tanto para ela como para o trabalhador. Então nós temos aqui 25% dos acidentes de trabalho com nível alto de gravidade estão relacionadas à utilização de máquinas obsoletas, máquinas velhas, máquinas que estão fora de especificação, conforme eu falei agora. Devido a estes dados, o Ministério do Trabalho e Emprego vem desenvolvendo um trabalho de eficácia e contínuo a fim de garantir que as máquinas instaladas no Brasil possuem requisitos mínimos para atender a área de segurança do trabalho, protegendo o trabalhador contra riscos de acidente. Então aí você vê um pequeno trecho aqui que fala assim: para dar continuidade para esta unidade, o ideal que seria que vocês devem entrar num link abaixo e familiarizar com a NR12. Assim, os temas que serão tratados a seguir ficarão mais fáceis de entendimento e aplicação, principalmente a parte do tagueamento, como exercício que eu vou passar para vocês. Então nós temos aí o site, né, que é o go.gl/4wvxog. Esse aí é o site que vocês devem pesquisar para fazer pegar essas informações magníficas que tem na área de segurança do trabalho. Tá? Em se tratando de máquinas e equipamentos, conforme a NR12, há 3 medidas a serem tomadas em relação à segurança do trabalhador, e as medidas em ordem de prioridade são: veja só, para a gente adentrar esse exercício, esse trabalho aqui didático, eu gostaria de implicar para vocês e explicar também. Existe a questão da fonte geradora, existem as medidas administrativas e existem as medidas individuais. Tá? Então as medidas da fonte geradora, elas são dadas como medidas mais importantes, são as medidas coletivas. Você pode tirar um ruído da máquina,
mas em coletividade ela está inibindo a capacidade de não provocar mais ruído no ambiente de trabalho, certo? Você pode fazer, não trabalhar aqui na fonte geradora, mas pode trabalhar nas medidas administrativas. Mudar o procedimento operacional, como jornada de trabalho, as normas internas que existem na empresa, tipo diminuir o horário de fazer o revezamento, enfim, coisa desse tipo. Treinamento sobre segurança do trabalho. Esse procedimento é dado como procedimento administrativo. Mas também, por outro lado, que é a última proteção que hoje no Brasil é dado como a primeira para algumas empresas. A gente sempre está batendo na última tecla, que é justamente o protetor auricular, óculos de segurança, calçado de segurança, só EPI. Tá? Por quê? Porque a fonte geradora, batendo na fonte geradora, medidas coletivas, parece se torna mais caro para a empresa, entre aspas, mas não é. E por outro lado, a gente cada vez mais enclausurando o trabalhador com EPI. As medidas administrativas, ela fica como parte do meio. Ela tem assim um poder, não um poder talvez de mediador, de mediação. Mas por outro lado, não é muito eficaz. Tá? Eficaz seria trabalhar na fonte geradora, que são as medidas coletivas dada pela empresa, ou seja, tirar o ruído da máquina, colocar um enclausuramento, abafamento no motor, fazer a lubrificação, enclausurar ela, colocar cabine de enclausuramento ou nela ou no trabalhador, coisa desse tipo. Isso quem deve resolver melhor também é a engenharia de segurança do trabalho junto com o engenheiro mecânico. Isso deve ter uma intercambiação, uma ligação direta. Tá? As três medidas protetivas se completam ou complementam e se integram de modo a proporcionar harmonização entre homem e máquina. Se isso estiver em sincronia, como trabalhar na fonte geradora, ter as medidas administrativas e as medidas de proteções individuais, isso vai ser um resultado excelente para não só para a segurança do trabalhador, mas principalmente para a empresa. Ela vai render mais, vai ter menos acidente, vai ganhar mais na frente, através desse ganho vai investir em segurança do trabalho e retornando na produção. Ou seja, haverá um crescimento em coletividade. Então, as medidas protetivas complementam e se integram de modo a proporcionar harmonização entre homem e máquina. Será que as máquinas e equipamentos não interagem com o meio ambiente que estão instaladas? O time de trabalho que elas executam faz diferença? Devem ser considerados aspectos ergonômicos? Quando eu falo máquinas e equipamentos não interagem com o meio ambiente que estão instaladas, eu estou falando principalmente sobre o layout. A separação do layout, a separação dos pedestres, a separação de uma produção correta, através do PCP, que é o Planejamento e Controle de Produção. A questão de organização, se ela trabalha com produtos manufaturados pequenos, como caixas, plásticos, papéis, enfim, coisas desse tipo. O time de trabalho que elas executam faz diferença? Depende muito. Se você tem um time de trabalho, não estou falando apenas de operador, trabalhador que pega a lenha, bota a mão na massa, mas estou falando sobre o time que faz a manutenção da máquina. O mecânico, o eletricista, e por que não o técnico de segurança do trabalho, fazendo aquela análise de risco, preparando as fichas de manutenção preventiva, preditiva também, tá? E corretiva. Então, tudo isso faz parte desse time. O time tem que ser bastante organizado para dar resultado de uma boa condução mecânica da máquina para uma boa produção do que está sendo feito pelo trabalhador. Devem ser considerados aspectos ergonômicos. Aí a questão da ergonomia é muito importante. A ergonomia ela mexe muito com o lado do homem, principalmente cabeça e corpo. Então o corpo em si ele sofre muito através da LER, da DORT, que aí a gente vai ver aí na disciplina de outros professores. Estamos vendo aí outra disciplina de professores que estão falando sobre doenças ocupacionais. Vocês devem assistir
e pegar mais a fundo essas informações e equiparar sobre essa disciplina que está sendo desenvolvida para vocês, tá? Para ter essa relação de entendimento. Deve ser considerados aspectos ergonômicos, sim. A gente tem aí uma síndrome de burnout, né, que a gente falou na aula anterior, que é hoje, fora essa pandemia que está acontecendo aí, a Covid-19, o coronavírus, a síndrome de burnout, ela estava sobre a saúde do trabalhador, ela estava em primeiro lugar como afastamento, porque muitas pessoas desconheciam o que significava a síndrome de burnout, ela já existia. Mas só que fatores psicológicos, psíquicos, ela afastava os trabalhadores de certa forma, até a questão de medo de trabalhar no local de trabalho. Isso fazia com que eles se afastassem diretamente das suas atividades. E muitas vezes a gente pensava que o problema maior estava na LER, na DORT, lesões por esforços repetitivos e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Na verdade não estava apenas só aí, estava na mente do trabalhador, né? E aí vocês vão ver isso aí na disciplina da professora que está ministrando, né, doenças ocupacionais, né? Então, assim, analisando as perguntas, deu para perceber que as máquinas e equipamentos interagem com o ambiente em que estão instaladas. Dependendo do tipo de trabalho que executam, pode haver situações de proteção diferenciadas e, obviamente, os aspectos ergonômicos devem ser considerados. Assim sendo, a NR12 interage com diversas outras normas e a tabela a seguir demonstra essa interação, que eu vou mostrar para vocês agora. Quando eu falo sobre a articulação, falei logo no início da aula, né? Falei só em articulação, a pessoa está falando muito de articulação. É porque a importância desse conteúdo é justamente sobre a intercambiabilidade do exercício didático. Esse exercício didático vem articulado justamente sobre a NR12. Aí nós temos aí a NR6 como prova, né, dos EPIs, como prova principal, equipamento de proteção individual dentro da própria norma. A NR10 adjacente à NR12. A NR11, elevação de carga. A NR13, vaso sob pressão. A NR14, a NR17, a 18, a 20, a 22, a 26, a 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Todas essas normas, elas estão direcionadas à NR12. A NR12 entra com máquinas e equipamentos. Onde ela entra? Se eu tenho o EPI, eu preciso para proteger o meu ouvido, a minha audição contra ruído que vem diretamente da máquina, e a máquina vem de onde? Da NR12. Se eu tenho um trabalho de eletricista, eu preciso de quê? Preciso de EPI. Então, se eu tenho NR10, eu tenho energia. Energia está na máquina também, eletricidade está na máquina, só move com eletricidade, né? Com exceção das máquinas, eu creio que 80% das máquinas que trabalham com vapores, como caldeira, ou melhor, como balances hidráulicos, eu posso dizer até aquelas guilhotinas, prensas, elas trabalham com vapores, mas compensação também tem energia, também tem força mecânica. A NR13, caldeiras e vasos sob pressão, que falei agora. A NR11, máquinas e equipamentos, transporte, movimentação e armazenagem de caminhão, de carro, né? Armazenagem de manuseio de materiais. Então, se eu tenho transporte, eu tenho força. Se eu tenho força, tenho mecanismo. Se eu tenho mecanismo, eu tenho um homem trabalhando lá. NR13, força motriz, vaso sob pressão, também energia. Forno, temperatura. Se eu tenho temperatura, eu tenho combustão. Se eu tenho combustão, também tem eletricidade. NR17, se tem NR17, eu tenho o que? Ergonomia, meio de trabalho, luminosidade, tudo, enfim, é articulado a própria norma. NR18, se eu tenho NR18, eu tenho NR12 dentro da NR18, né? Tem NR12, quais são a NR12? O que está na NR12 que está dentro da NR18, né? Tenho aqui, eu tenho as gruas, tem as mini gruas, tem as betoneiras, tem os misturadores que trabalham para concretagem,
Eu tenho os materiais que trabalham com usinagem, tudo isso faz parte dessa articulação. Tem NR20, segurança e saúde do trabalho inflamável e combustíveis. Se eu tenho combustível, eu tenho caminhão, eu tenho carro, eu tenho transporte para fazer elevação. Se eu tenho transporte, eu tenho EPI, tenho um homem trabalhando. 22, segurança e saúde ocupação na mineração, e isso, muito complicado mineração. Então a gente tem aí uns avanços totalmente, que seja até, talvez até invisíveis, que nem talvez você desconheça os acidentes que acontecem dentro da mineração. Fora as doenças ocupacionais. A 26, sinalização de segurança. Sinalização de segurança não está apenas em cone, fita zebrada, sinalização, sinalizadores não, está também informações que está dentro desse próprio conteúdo que faz com que essas sinalizações venham a acontecer, né? A NR30, segurança e saúde do trabalho aquaviário, tem máquinas e equipamentos trabalhando dentro, enfim, mecanismo. NR31, segurança e saúde do trabalho, agricultura, pecuária. Se eu tenho a agricultura e pecuária, eu tenho os implementos agrícolas que faz com que o equipamento mova. Eu tenho gasolina, tenho combustível, melhor dizendo, tenho todo o produto químico que trabalha justamente com ali. Se eu tenho um produto químico, eu tenho um homem trabalhando com ele. Então, se você tem uma ideia, a NR12 ela é gigante, ela não está apenas em si, ela está nas demais NRs, tá? Então, pessoal, esse aqui fica o meu apreço nessa aula, tá? Fica o meu apreço dessa aula para vocês. O meu apreço quer dizer que eu quero que vocês cultivem muito, cultuem muito essa aula, né? E que tenham uma boa informação do que eu passei para vocês. Eu vou deixar o exercício na plataforma sobre tagueamento para vocês responderem, né? Pesquisem ele, tá? Não vai estar aqui diretamente no exercício, não, no slide, mas vai estar diretamente lá com a condição de informações para vocês sobre o tagueamento, tá certo? Como fazer o tagueamento. Vocês vão propor um tagueamento para mim para entregar na próxima aula, tá certo? Pessoal, por hoje é só. Tá? Eu prometo voltar no outro reinício da mesma disciplina, quando a gente vai adentrar mesmo nessa norma e para a gente ter uma informação adequada e processada para o futuro nosso, tá certo? Muito obrigado pela atenção e segue aqui o meu apreço para todos. Bom final de semana. Tchau, um abraço.